Português para concursos, aula 49, redação, parte 3. Esta é a terceira aula de redação. Na primeira e na segunda, vimos os aspectos macroestruturais e também vimos como montar uma redação do zero. Agora veremos 15 observações importantes que você deve internalizar. Veja, naturalmente não é preciso decorar, apenas entendê-las. 1. Não se marca a redação de qualquer forma. Não coloque nada nas margens. Veja que marcação pode e deve resultar em zerar a prova de redação. 2. Não se coloca título na redação, a não ser que seja explicitamente pedido. Veja que o título é uma marcação e nenhuma banca séria pede título. 3. Não se assina a redação. A assinatura é também uma marcação. 4. Não fale com o corretor, por qualquer razão, erro de grafia, erro de margem, qualquer outro erro. Não se despeça. Tudo isso é marcação. 5. Não se pula linha, nem no começo, antes da introdução, nem entre parágrafos. 6. Use 2 ou 3 centímetros de recuo, 2 dedos, para marcar o começo do parágrafo. Deixe um recuo claro, vai facilitar a leitura do corretor. Deixe o mesmo espaço de recuo em todos os parágrafos. Fica esteticamente desejável. 7. Quantos parágrafos deve ter a redação? Geralmente 5. Uma introdução, uma conclusão e 3 de desenvolvimento. Mas é claro que vai depender do concurso, do tanto de linhas previstas para a redação. 8. Quantas linhas por parágrafo? Ao invés de linhas, pense em frases. Minimamente 3, e não tem limite máximo. Vai depender da quantidade máxima de linhas e do seu argumento. Há que ser objetivo e claro. 9. O que fazer se você errar a grafia de uma palavra? Passe um simples traço em cima dela, somente isso, e continue a escrita normalmente. Não queira rabiscar em cima da palavra errada, basta um simples traço em cima dela, sem parênteses. Se você errou a grafia e continuou escrevendo, e descobriu o erro somente depois, passe um traço simples em cima da palavra errada e escreva a palavra correta acima da palavra errada. 10. Se você pulou uma palavra, não use um V ou a tal gaivota para introduzir uma palavra no meio de duas. Isso também é marcação. Simplesmente escreva acima, entre as palavras já escritas, a palavra que faltou. 11. Escreva dentro das margens normalmente e use separação de sílabas. Não diminua a linha para criar uma margem. 12. Não escreva com letras demasiadamente grandes ou demasiadamente pequenas. Mantenha constância no tamanho das letras do texto. Use sua melhor grafia.
Tenha sempre em mente que você quer ajudar o corretor. Não misture tipos de letras, cursiva e de forma irregular, ou seja, não use um B de forma e depois um B cursivo. Ok, se o seu B for sempre de forma e o resto cursivo. A apresentação do seu texto gira em torno de 5 a 10% dos pontos da redação. Assim, capriche na grafia, que seja legível, e na apresentação dos parágrafos. Não se preocupe com a sua grafia propriamente dita, se ela for legível. Não se preocupe se o til for um traço e não uma onda, desde que seja usado de forma consistente. Você não perderá pontos. 13. Se o tema for uma pergunta, responda na primeira frase. Será a tese. Tema igual: a proibição de financiamento privado é a solução para combater a corrupção e caixa 2 de campanhas? Primeira linha da introdução, tese igual: a proibição de financiamento é ou não é a solução para combater corrupção e caixa 2 de campanhas. Veja que, ainda que você defenda uma tese, você pode abordar aspectos contrários a ela. Você poderia, por exemplo, falar que financiamento público de campanha gera um custo para o Estado, mas explicar que esse custo é menor do que o custo causado pela corrupção. Ou seja, é um aspecto que aparentemente é contrário, mas que ao explicar fica claro que é favorável à sua tese. O financiamento público de campanha não vai erradicar o problema da corrupção, mas certamente é um passo nessa direção. Novamente, aqui tem uma ideia contrária, mas que foi explicada. Isso pode ser feito com tranquilidade dentro do desenvolvimento. Nesse caso, poderíamos ter os seguintes argumentos no desenvolvimento: A. As relações causas entre corrupção e financiamento de campanha. B. As consequências de financiamento privado de campanha. C. Possíveis soluções. Veja que nessa estrutura conseguimos inserir facilmente as ideias aparentemente contrárias que mencionei. 14. Muitas vezes o texto inicial, motivador, não serve para nada. Veja que o que importa é o tema e não textos motivadores. Leia com atenção o comando da redação, o que ele pede. Se ele destrinchar o tema em tópicos, esses sim são importantes. Se houver um texto motivador, não se apegue a ele. É comum que esse texto não sirva para absolutamente nada. 15. Se o comando da questão fizer uma série de perguntas, estudo de caso, responda cada uma das perguntas na forma de um parágrafo do desenvolvimento, mas mesmo assim mantenha a estrutura geral da redação: introdução, desenvolvimento e conclusão. Como praticar redação fazendo redações? Quanto mais, melhor. Os temas das redações muitas vezes vêm alinhados com os cargos pretendidos. Ou seja, seu cargo é da Anvisa, a redação deverá tratar sobre temas afetos a ela. Veja quais são as matérias específicas cobradas pelo edital e faça redações relativas aos temas dessas matérias e tópicos. É possível que você acerte ou tangencie o tema. Com esse treino, você estará se preparando tanto para a prova de redação como para a prova objetiva. Se houver dúvida, deixe nos comentários que responderemos.
Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudos para concursos. Um forte abraço e até mais!